Bruxo Magnífico. Gente, eu gravei um vídeo que, desde o tempo do programa Segredos Ocultos, na abertura de um deles, eu disse que um dia eu ia contar essa história. E eu resolvi contar. É longo, é longo. Tem 28 minutos, quase 30 minutos agora com esse pedaço que eu fiz essa introdução aqui, vai mais de 30 minutos. Mas é importante que você assista o vídeo todo, para poder entender o contexto da história toda. Do porquê que as coisas acontecem nesse país e a gente fica sem saber. Bruxo tem prova de tudo que está dizendo? O cara morreu. Não tem como provar. Mas não sou o único que sabe da história. Tem mais gente que sabe. Tem mais gente que sabe. Quando eu conversei com o policial, tinha mais uma pessoa junto. E tem mais outra pessoa que sabe dessa história. Vocês vão confirmar? Acho que hoje até confirmariam. Mas eu deixo perguntas no final desse vídeo. Lá no finalzinho eu deixo perguntas para vocês pensarem. Mas para que vocês possam pensar nas perguntas que eu vou fazer, vai ter que assistir o vídeo todo. Mas uma coisa eu garanto a vocês. A história que eu estou contando nesse vídeo é bem complicada, por isso que eu levei tantos anos para gravar. Tá bom? Bom vídeo para vocês. Meu abraço. Fiquem com o vídeo. Gente, eu tô pensando que eu tenho que contar uma história para vocês que eu venho adiando já há algum tempo. Que é uma história que é do caso Bruno Leal. Mas para que eu conte essa história, para que vocês possam entender o porquê que eu guardei tanto tempo essa história, eu precisava que não sobrasse mais ninguém. Hoje não tem mais ninguém. Não, fiz uma pesquisa na internet. Na verdade, sobrou só a família. O que eu vou contar, se vocês disserem bruxo, tu pode provar? Não, não posso provar. Não posso provar porque a pessoa que me contou não permitiu que eu gravasse. Porque ele tinha medo de represálias, porque a pessoa que me contou foi um policial aposentado. Na época eu estava montando um programa chamado Segredos Ocultos, que eu tive que parar esse projeto por causa da pandemia. Depois não retomei. E eu procurava histórias. E uma das histórias que surgiu foi desse policial. Mas para que vocês possam entender isso, do porquê que eu guardei durante tanto tempo, eu vou começar com uma outra história e vou contar rapidamente para vocês. Vocês lembram, você que é do Rio Grande do Sul, lembra do caso José Antônio Daut? Lembra do delegado Wilson Miller, que era o primeiro delegado que estava investigando o caso? Nós encontramos o Wilson Miller. Vocês vão encontrar na internet reportagens com o Wilson Miller e entrevistas com ele. Assistam, tem um canal policial aí que tem uma entrevista do Wilson Miller, do delegado. E nós encontramos o Wilson Miller em uma casa noturna, bem durante a investigação do caso da Cyber. E perguntamos para ele:
caso vai ficar insolúvel. Eu tinha na época 20 e poucos anos, mas meu pai tinha sido colega de aula dele, na Escola Técnica de Agricultura. E ele disse, não vai ficar insolúvel não. Já temos uma boa linha de investigação e provavelmente não estamos errados. Não sei se ainda está na internet, porque eu não achei mais, uma declaração do então Pedro Simon, que era governador do estado, e que foi o homem que depois deu uma declaração, e é essa declaração que eu não acho mais, que ele disse que deveria ter dado mais tempo para a investigação. O que isso tem a ver com outro caso? Eu quero que vocês entendam que o Wilson Miller não foi afastado do caso por incompetência. Ele foi afastado do caso por competência. Porque provavelmente ele tem encontrado alguma coisa que não queriam que fosse aparecer na mídia. Ah, então o senhor está dizendo que o governador Pedro Simon sabia disso e abafou o caso? Não, Pedro Simon não sabia disso. Tanto que essa reportagem, onde o Pedro Simon diz: eu errei ao terminar o caso, pois não sabia de alguns detalhes. Essa reportagem que estava no YouTube não está mais, pelo menos eu não encontrei mais. Então eu quero que vocês, aqueles que acreditam em teoria da conspiração, eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem muitas teorias da conspiração que são fantasiosas e fantásticas. Fantásticas. Mas existem algumas que realmente têm base e se pode provar que elas têm base. E essa é uma delas. Não é por nada que afastaram o delegado Wilson Miller. Poderia contar outras histórias aqui, vou contar outras para vocês, porque o que eu vou contar tem tudo a ver com religião. Só dei esse exemplo para que vocês entendam que existem poderes por trás que às vezes não permitem que as investigações sigam adiante. Eu vou contar também para vocês um outro caso, não hoje. Hoje eu estou deitado aqui no meu quarto. Amanhã é dia dos namorados. Vou mostrar uma cesta ali que eu comprei para minha namorada. Minha namorada há 35 anos. Eu vou contar um outro caso para vocês que vocês vão gostar também, que é de um príncipe negro que morou em Porto Alegre. Sabe, isso aí todo mundo sabe, né? Mas eu tenho coisas para contar que vocês não sabem. Primeiro que as datas da chegada do príncipe aqui está tudo errado. Existe um estudo da URGS que prova que ele já estava no estado do Rio Grande do Sul. O que isso tem a ver, Bruxo? Tem um ouro enterrado. Tá? Tem um ouro enterrado. Ninguém sabe onde é que o príncipe está enterrado. Pode pesquisar na internet. Ninguém sabe. Parece que a última pessoa que sabia já faleceu. Mas isso eu vou contar para vocês. Eu vou contar do caso Bruno Leal. Quando eu comecei a montar o programa Segredos Ocultos, eu procurava matérias interessantes. E aí uma pessoa que estava ligada ao projeto disse: olha, eu tenho um depoimento de um policial que trabalhou no caso do menino que desapareceu ali em Xangri-Lá. Eu digo: olha, eu tenho o contato do advogado de defesa do acusado, de um dos acusados, porque foram 5 pessoas acusadas. 5 pessoas na cidade de Osório foram presas, todos empresários, todos liberados por falta de provas.
mas havia uma pessoa que era um vidente, e esse terminou sendo até, se não me engano, preso preventivamente, e é esse que eu tinha o contato com o advogado, que era o senhor Jorge Goulart, que também já faleceu, esposo da dona Mariazinha, gente que era de muita confiança minha. Um cara que, para vocês terem uma ideia, quando o Papa teve em Porto Alegre, o João Paulo II, a esposa dele era polonesa, ela que foi a tradutora. Então, quando ele foi ao quando Sarney foi ao Vaticano, ele foi junto e ele foi recebido antes do Sarney. Era uma pessoa extremamente séria e muito correta. Então, ele dizia para mim, até porque ele queria que eu trabalhasse com ele, eu é que não quis fazer o curso de Direito, ele que se propôs até pagar o curso de Direito para mim. E ele dizia que tinha provas que, caso o Ministério Público aceitasse a acusação contra o cliente dele, ele ia jogar no ventilador. Mas ele nunca me contou o que era. Passou-se uns 10 anos e eu fui montar o programa Segredos Ocultos. E aí, uma pessoa que estava envolvida disse: olha, eu tenho um policial que diz que tem informações sobre esse caso e que essas informações que ele tem nunca foram à mídia. E é claro que fui procurar o cara. Eu não sabia onde ele morava, mas esse meu amigo disse: olha, o cara sentou aqui na minha mesa e contou a história. E ele contou para mim, eu disse: isso é conversa. O cara disse: não, te levo lá e te conta. E eu fui até a fazenda, o cara morava numa fazenda. Ele já faleceu. Quando eu cheguei lá, ele disse: olha, eu te conto a história. Eu digo: eu gostaria que o senhor desse depoimento no programa. Mas ele: não, eu te conto a história, mas ir no programa que tu quer gravar e dar o meu depoimento e botar a minha cara lá, não. Isso eu não faço. Porque tem muita coisa por trás dessa história. Eu não sei, eu não posso garantir para vocês até que ponto é verdade, mas ele não foi. Não deixou eu gravar, mas fez revelações gravíssimas. Na época, eu vou relembrar o caso para vocês. Na época, um garoto desapareceu num espaço assim de 1 quilômetro da casa dele até onde os pais trabalhavam. Ou ele saiu da escola e estava indo para casa e desapareceu. Primeiro, a polícia trabalhou com criança desaparecida, fugiu de casa, que é o normal que acontece, né? Mas então entra um vidente na jogada. Esse vidente diz que pode ajudar a polícia a encontrar o menino. O delegado que cuidava do caso, que infelizmente, quando eu conheci o policial, eu não recordo se foi 2017 ou 2016. Não, 2017 ou 2018. Eu acho que foi 2018. Não tenho bem certeza. Foi... Deixa eu pensar um pouquinho mais. Ele morreu de Covid, o delegado. O delegado, quando eu encontrei essa pessoa, o cara tinha morrido de Covid fazia 1 mês e meio. Esse delegado seguiu uma linha de investigação porque ele acreditava que essa linha de investigação colocava como principal suspeito o vidente. O vidente. Porque o vidente foi à Rádio de Osório
foi entrevistado e ele disse que podia apontar aonde o corpo do menino estava enterrado. E é óbvio que o delegado já botou ele na lista de suspeitos. Cavaram em todos os lugares que o vidente apontou, não encontraram nada. Cavaram no terreno aonde ele tinha a terreira. Conversaram com todas as pessoas que estavam lá nessa terreira. Não chamou atenção o fato de 2 mulheres estrangeiras estarem lá. Não chamou atenção. Afinal de contas, ele era um médium de cura e vinha gente do mundo inteiro para ele atender. E talvez estas mulheres não tenham nada a ver com as mulheres que eu vou citar mais adiante. Talvez não, talvez seja apenas coincidência. Durante as investigações, o delegado acreditava que esse senhor tinha, por acidente, batido na bicicleta do garoto e que tinha ocultado o corpo do garoto. Aquilo que nunca se pôde provar. Mas a verdade é que o carro dele tinha um arranhão que condizia com os pedais da bicicleta que foram encontrados. A bicicleta foi encontrada. A bicicleta foi encontrada em cima de um cômodo de areia, próximo aonde provavelmente o garoto tivesse desaparecido. Uma semana depois desse garoto desaparecer, como andavam muitas pessoas ali cavando e acendendo velas aonde a bicicleta foi encontrada, numa dessas idas até lá, foi encontrada a imagem de um demônio cheio de velas na volta desse demônio. E o nome do garoto escrito. Até aí tudo bem, talvez fosse alguém querendo impressionar, né, tirar o rumo da polícia, levar a polícia a acreditar que fosse um caso de rituais satânicos, porque a polícia não trabalhava com essa hipótese. A polícia não trabalhava com essa hipótese. A polícia trabalhava com a hipótese de um acidente e de ocultação de cadáver. Que o religioso poderia ter atropelado o menino, visto que o menino faleceu, tentou ocultar o cadáver, e nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu. Então ele se torna suspeito. Ele se torna suspeito por ele ter se apresentado dizendo que poderia dizer aonde o corpo estava e nunca foi encontrado. Retroescavadeiras cavaram o terreno todo desse religioso. Mas quando eu fui procurar o tal policial, o policial disse: Adriano, isso é o oficial. Isso é a investigação oficial. Mas fora essa investigação, eu, com a autorização do delegado, fazia uma outra investigação paralela, que eu comecei a fazer por minha conta própria. E que depois, quando eu levei alguns fatos ao delegado, ele me deu autorização para trabalhar de forma oficial. Ou seja, tudo que eu vou te contar está registrado. Existe a documentação das minhas idas a Porto Alegre, das minhas idas a Guaíba e de tudo que eu consegui lá. A imagem foi recolhida e tinha uma assinatura de uma pessoa, de um artesão. Com a assinatura desse artesão, começaram a procurar quem era que fazia aquele tipo de artesanato. E descobriram que no centro de Porto Alegre, o camelódromo ainda não era onde está hoje, era na rua. Eles descobriram
que lá havia uma pessoa que fazia esse tipo de escultura. Então ele foi até lá, esse policial foi até lá e entrevistou esse rapaz, esse artesão. E esse artesão contou que foi procurado por duas mulheres com sotaque estrangeiro, que ele não saberia dizer que sotaque era, que ele não mal entendia o que elas falavam, e que elas abriram um livro e mostraram para ele qual era o demônio que ele deveria reproduzir. E ele perguntou para que era aquilo. E elas disseram que era para um trabalho espiritual, que aquele demônio era responsável por vícios. E é aí que a coisa começa a ficar complicada. Ele pega esse depoimento ele sabia até o preço que ele cobrou. Segundo esse policial, está guardado. Mas a polícia abandona essa linha de investigação. E embora a polícia procurou não só esse vidente, a polícia teve Maquiné. Porque uma vidente de lá, uma menina incorporada em uma terreira, disse que perto do rio Maquiné haviam restos de um corpo humano. E realmente foram encontrados ossos humanos lá, mas não se puderam provar que eram desse menino. Esta vidente, esta menina, que era uma médium, trabalhava incorporada, e tinha 17 ou 18 anos, era bem nova, ela fez algumas revelações. Ela disse que o delegado seria afastado do caso e queria morrer. Bom, alguns anos depois, ele foi expulso. Ele foi expulso da polícia. E depois, é óbvio, ele vem a morrer. Tá? Mas é morte por causa da Covid, não tem nada a ver com espiritualidade. Pelo menos assim se acredita. Mas ela disse que ele seria expulso da polícia. E ele foi expulso. Na época eu procurei entrar em contato com a família do garoto. Mas como eu não tinha provas, não tinha gravação, não tinha nada, o cara não deixou eu gravar. O que eu estou contando aqui são fatos que eu me lembro. E quando ele apresenta para o delegado esta versão, disse, olha, o cara lá, o artesão, disse que duas mulheres procuraram ele e que eram estrangeiras. O delegado disse, olha, na casa do fulano, que nós visitamos, que era um religioso, também da cidade de Osório, porque 5 pessoas na cidade de Osório foram indiciadas. 5. Todos empresários. Mas desses 5 empresários, somente um tinha ligação com esse primeiro pai de santo que era vidente. Os outros, inclusive ele, tinha ligação com um outro pai de santo que era da cidade de Osório. Nossa, é complicado contar essa história. E o policial disse, olha, o delegado começou a... O delegado também disse, vou te dar a viatura, tudo, e tu vai fazer essa investigação de forma oficial. Vamos ver até onde tu consegue chegar. O policial volta à cidade de Porto Alegre, mas a banca aonde trabalhava o artesão já não existe mais. Isso 15 ou 20 dias depois. Foi até a cidade de Guaíba, onde disseram que ele morava, e lá também ele já não morava mais. Esse artesão nunca mais foi visto. Houve uma denúncia
de uma pessoa que estava internada em uma clínica de recuperação de drogas. E aí é que vem o fato pesado da história. Segundo esse policial, estas mulheres disseram que este demônio era para, nesta imagem, esse demônio era para fazer um trabalho para tirar uma pessoa do vício. Foi encontrada uma Ferrari vermelha em uma clínica de recuperação. Parece que não tem nada a ver, mas naquela época poucas Ferraris vermelhas existiam. Poucos empresários andavam de Ferrari vermelha, mas havia um que tinha. Esse empresário que tinha uma Ferrari vermelha tinha um filho com problema de drogas. E era desse empresário que o policial tinha medo. Eu sei o nome, mas ele já faleceu. E não adianta eu dizer aqui, porque também não posso provar. O cara, o policial morreu. E não deixou gravar. Não quis participar do programa. Mas o que eu quero que vocês entendam é que não existia apenas uma linha de investigação, havia outra. E então eu perguntei para este policial: o senhor desconfia de alguém? E ele disse: sim, eu desconfio. Naquela época estava em Osório um pai de santo muito famoso, que, segundo ele, era o único que tinha conhecimento para fazer esse tipo de ritual. E ele me deu o nome, mas o cara também já era falecido e eu sabia quem era. Difícil acreditar nessas coisas? É, bem difícil. Mas uma coisa é certa. Ele não quis gravar. Morava num sítio. Pouca gente sabia onde ele morava. Pediu para que eu nunca citasse o nome dele por segurança da família. Porque ele acreditava que as pessoas que sequestraram este menino poderiam fazer alguma coisa contra a família dele se ele falasse. E aí eu fiz a grande pergunta: existem provas disso que o senhor está me dizendo? Ele disse: sim. Está tudo no inquérito policial. Anos mais tarde, pouco tempo depois, foi reaberto as investigações por pressão da família. Deu alguma coisa? Não, não deu em nada. Mas eu vou deixar a notícia aqui embaixo deste vídeo para que vocês conheçam um pouco melhor o caso. Tirem suas conclusões. Existe teoria da conspiração? Por que 5 empresários da cidade de Osório foram presos? Se a polícia acreditava, seguia uma linha de raciocínio que havia sido um acidente de trânsito com ocultação de cadáver, então por que 5 empresários foram presos? Aonde esses empresários entram na história? Isso é de conhecimento público da cidade de Osório. Um cara que tinha uma pequena borracharia, hoje é milionário. Mas a cidade de Osório não comenta mais sobre esse assunto. A família chora e espera que um dia esse menino apareça.
Sabe qual é a crença do policial? Ele acredita que esse menino está enterrado em um dos antigos templos de Osório. Meu abraço a todos vocês.